Olá, amigos do canal História Arte, tudo legal com vocês? Aqui quem fala é o professor Marcos Paulo, professor de História Geral, com MBA em História da Arte, pós-graduação em História do Brasil. Recentemente, em processo de conclusão em docência para educação profissional e tecnológica. Estou muito animado com esse novo título que em breve virá, ainda esse ano. E estou gravando esse áudio aqui, no caso esse podcast, para falar sobre um documentário que me foi sugerido por uma amiga e estou achando muito interessante. Ainda não terminei, porque é uma série, é uma obra seriada de 4 episódios, então na verdade eu encerrei o penúltimo episódio hoje e talvez hoje ainda, não sei, ou amanhã eu vá assistir o último episódio. O nome da série, talvez vocês já tenham assistido, é Como Se Tornar um Tirano. É uma obra produzida em documentário, Muito bem produzido, posso dizer, porque já assisti 3 episódios, 3 dos 4, Uma minissérie. E ela do ano de 2021, ou seja, período de pandemia, E, recente, 2021, bem recente. Basicamente, ela retrata sobre 4 tiranos ao redor do período histórico, do período histórico contemporâneo, e dentre eles são Adolf Hitler, Saddam Hussein, eles também citam outros, mas em especial esses são os que são os destaques do documentário. Adolf Hitler no primeiro episódio, no segundo episódio é Saddam Hussein, que foi um ditador no Iraque, Adolf Hitler na Alemanha, e Amin, que foi um ditador na África, em um dos países da África, Uganda, se não me engano, desculpe se estiver errado, mas se não me engano foi na Uganda, que na época ainda era, um pouco antes foi colônia da Inglaterra, então lá fala-se inglês, como um dos idiomas, fala-se inglês. E o último episódio, se eu não me engano, será sobre Stalin. Stalin, que no caso, Joseph Stalin, que no caso foi o sucessor de Lenin, de Vladimir Lenin, na antiga República da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que hoje vem a ser a Rússia. O país Rússia, quer dizer, Rússia é um dos países que fazia parte das repúblicas socialistas soviéticas. Hoje, cada uma dessas repúblicas são um país independente, apesar do atual presidente, que vem daquela época da Rússia, desejar reunificar tudo de novo, sem sucesso, até o momento sem sucesso, até porque eles já são em países independentes há muito tempo, desde quando Mikhail Gorbachev decidiu encerrar literalmente a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e cada país realmente passou a ter sua própria liderança. E quer dizer, cada república virou uma liderança em si, hoje, para ser mais claro. Então, isso é uma outra história, mas eu quero falar especificamente dessa série. Muito boa. Ainda não vi o último episódio, mas já estou adiantando como... Não vou dar spoiler, prometo. Mas só comentando, que os 4 em destaque, apesar deles citarem outros ditadores, mas muito brevemente, no caso os tiranos, e eles falam como o manual do tirano, como se torna um tirano, ou seja, a ideia de como eles, ironicamente, de forma debochada, quem criou a série, fala assim, que tem um manual, e para você se tornar um tirano, você tem que seguir esse manual. Então, é um documentário muito bom, muito bem produzido, com historiadores, pessoas que viveram naquela época, professores universitários da época, pessoas mais recentes, jornalistas, da atualidade, e vão falando especificamente dessas pessoas. Muammar Gaddafi também, para quem é mais antigo, eu digo da minha idade, na casa dos 30 atualmente, chegou a conhecer a história do Muammar Gaddafi, que chegou a vir ao Brasil quando ainda era líder
Muammar Gaddafi, se não me engano, foi presidente e ditador do Líbano. Se não me engano é o Líbano, gente, perdão se eu estou falando de cabeça, então eu posso estar errado, mas se não me engano era o Líbano. E foi morto pelo próprio povo, né? Houve uma guerra civil lá, eu me recordo muito bem disso, e de um ditador que mandava matar as pessoas, ele literalmente pediu pela própria vida ao término de quando o povo se voltou contra ele. E ele morreu literalmente, foi assassinado em uma manilha. Para quem sabe que a manilha é um concretão, né, gigante que se põe na terra para fazer normalmente canais de esgoto. Então assim, tinha uma manilha tentando fugir do próprio povo dele, e o próprio povo dele o assassinou. Assim, eu lembro muito bem dessa história, ou seja, o antes e o depois de Gaddafi. Não conheci tudo porque eu não sou tão velho assim, né? Mas essa é a história mais recente do Gaddafi. Ainda ele no poder, quando veio ao Brasil, isso talvez um pouco mais de 10 anos atrás, e posteriormente, quando ele já estava, o povo se revoltou contra ele e que quis depor ele. Ele que era literalmente um dos tiranos. E esse será o próximo episódio, que com certeza eu vou falar um pouquinho dele, mas o foco não será ele. Será o Joseph Stalin, quem no caso entrou no lugar de Vladimir Lenin. O que eu sei um pouquinho de Stalin, com base do que eu já estudei, isso aí eu vou comentar um pouco, porque isso é parte histórica que eu conheço, que eu já li, é que assim, Lenin tinha 2 braços direitos, vamos dizer assim, ou um braço esquerdo e um braço direito, que um era Trotsky, tem livros sobre Trotsky, e o outro era o Lenin. O Stalin, Joseph Stalin. Sendo que o Stalin ficou na Rússia, né, propriamente dito, que fazia parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas da época, enquanto o Trotsky foi para o México ajudar na Revolução Comunista que estava ocorrendo no México, no país do México, na época de Frida Kahlo. Há quem diga que Trotsky foi um amante de Frida, amante mesmo. Frida, que até então era casada com Diego Rivera, um muralista, né? Eu já falei de Diego Rivera outras vezes aqui, em outro podcast. Diego Rivera era um muralista muito famoso, inclusive nos Estados Unidos. Muralista por quê? Porque ele fazia pinturas em muros. Então, por isso, muralista, o termo muralista. Fazia grandes pinturas em grandes muros, o Diego Rivera. E Frida também era uma pintora mais com foco nela mesma, né? Ela fazia autorretratos. Frida tem uma história muito interessante que eu vou trazer aqui para vocês posteriormente. Eu mesmo já fiz um trabalho sobre a vida de Frida em espanhol, para um curso de espanhol que eu fiz do governo do estado na época, antes da pandemia. Então, assim, é uma história bem triste, no entanto interessante, a história de Frida Kahlo. E, enfim, estranhamente, Trotsky morreu, segundo já li, foi com uma picaretada, ou seja, assassinaram o Trotsky, e a crer, se leva a crer que foi a pedido ao comando, né, de Stalin. Por quê? Porque, para todos os fins, quem assumiria o poder seria Trotsky. Eu vou ter mais certeza disso no próximo episódio do documentário, se foi dito isso no documentário, que é o último episódio de Como Ser o Tirano. Posso até trazer a parte 2 aqui para vocês depois sobre isso, tá? Mas já vou dando esse comentário, assim, o Trotsky faleceu, isso não está no documentário, assim, pelo menos ainda não vi, isso é o que eu sei. Foi assassinado no México e ele estava lá ajudando na revolução do comunismo, né, comunismo mexicano, e no caso, porque qual era o interesse de Stalin nisso? É que com a morte de Vladimir Lenin, que veio acontecer, Lenin estava doente, Stalin não tinha ninguém para ficar contra ele, assim, havia grande chance de Trotsky ser o sucessor. Então, não tendo um sucessor, no caso de Trotsky, o próximo da sucessão, na linha de sucessão, era o Lenin, o Stalin, desculpe, era o Joseph Stalin, e assim foi. Ele virou o líder da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, atuou na Segunda Guerra Mundial, né?
Existem filmes mostrando ele. A Guerra Fria foi a partir dele também, né? Que no caso foi aquela guerra que nunca acontecia, mas ficava um querendo mostrar poder sem realmente haver uma guerra real. Enfim, no caso foi Estados Unidos e Rússia, né, propriamente dito, ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que eram todos os governos, né? O país era muito maior naquela época. E é isso, mas o foco é o documentário. Literalmente, o foco é o documentário. Então, assim, para quem tiver disponibilidade, eu não sei se está disponível em outros streams, porque ela é uma série original da Netflix. Então vocês com certeza conseguirão assistir pela Netflix. Eu confesso que eu assinei a Netflix só para poder ver esse documentário, porque eu não costumo assistir Netflix, eu assisto outros streams, mas estou até gostando. Achei que a Netflix ela fez uma remodelagem eu já tinha assinado em algumas ocasiões, e estou gostando que tá fácil de mexer, assim, tá fácil de entender o stream deles. Eu sei que já é um stream muito famoso, né? Até dos pioneiros. Para mim, o pioneiro dos pioneiros é o YouTube. É o pai dos streams. Mas assim, logo na sequência veio o Netflix como uma opção paga, né? Então, acho que hoje eles fizeram uma remodelagem e tá legal, tá bonito a interface. E tá com muito conteúdo bom, em especial para quem gosta de documentário, como eu, e documentário nesse quesito histórico, de cunho histórico. Esse que eu tô citando agora, e fazer essa breve resenha, né? Que se chama Como Se Tornar um Tirano. Existem outros que eu acho que tem ligação com esse, eu já vou deixar aqui com sugestão. Ainda não assisti, mas já salvei, que é, além de Como Se Tornar um Tirano, é um outro chamado Como Se Tornar Chefe do Crime. Todos provavelmente, eu acredito, sejam do mesmo diretor, né? Eu não tenho o nome do diretor aqui especificamente. Posso pesquisar quando gravar uma parte 2 sobre isso, que tem outros títulos. E também tem o Como Se Tornar um Líder de uma Seita. Então, assim, vai ter a parte 2 com certeza sobre esse podcast de hoje, que eu vou falar para vocês sobre o último episódio de Como Se Tornar um Tirano. E aí eu já aproveito e já falo esses outros 2 documentários que me parecem ser da mesma. Eu vou ter certeza quando assisti-lo que se for na mesma linha de ironia por parte do narrador, que me lembra muito Samuel Jackson, porque é o mesmo dublador. Não sei se foi o Samuel Jackson que fez a dublagem, a narração, né, em inglês, mas pelo menos em português é o mesmo dublador que dubla ele aqui no Brasil. E é isso. Fica aí minha sugestão de documentário muito, muito bom. Fotografia incrível. Quando eu digo fotografia, eu falo da filmagem, né? A fotografia é em movimento, né? A filmagem nada mais é do que fotografia em movimento. A gente vê isso em história da arte. E a fotografia parada a gente chama de fotografia still, que é a fotografia tradicional, né? Que é a parada. Em movimento são várias fotos passando rapidamente, então gera um movimento, né? É uma animação, no caso, é um filme animado. Então é a fotografia em movimento. Então sempre quando eu falar fotografia de um filme, é literalmente isso. É a imagem em movimento, ou seja, várias fotos passando rapidamente. Essa é a ideia de fotografia, do cinema propriamente dito. Então deixo aí a minha sugestão novamente para vocês. Fiz uma série de comentários, mas assim, todos de certa forma tem alguma ligação com o que eu estou falando agora. Então deixo aí a sugestão de Como Se Tornar um Tirano, documentário original Netflix do ano de 2021. E em breve vou trazer a parte 2 para vocês do último episódio, que ainda vou assistir. E depois vou assistir na sequência o Como Se Tornar Líder de uma Seita também, e Como Se Tornar Chefe do Crime. Todos, como tem um time similares, estarão todos na parte 2 desse podcast, da parte 2 do podcast de hoje. Tá ok, gente? Assim, fica a sugestão.
de um programa aí pro final de semana, quando vocês tiverem um tempinho e tiverem disponibilidade, né, lógico, de assinar a Netflix. Talvez tenham parte desse documentário, talvez no YouTube, gratuitamente. É difícil às vezes achar gratuitamente, né? Mas a Netflix está com valores razoáveis, que é possível assistir por um mês, né? Enfim, sem aquela obrigatoriedade de se manter nela. E é isso, tá bom? É uma pena que eu não tenha na Netflix o plano anual. Eu particularmente gosto do plano anual quando me interessa alguma coisa. E eu vi que na Netflix no momento não tem, é mensal, mas também é bom no outro sentido que você não tem obrigatoriedade de ficar preso. Tipo, você não quer mais, acabou, né? No caso da assinatura da Netflix. Mas o conteúdo que está sendo disponibilizado por ela é de altíssimo grau, ou seja, é bom, bem produzido. Em especial esse que eu estou comentando hoje, que é Como Se Tornar um Tirano, esse documentário histórico sobre líderes tiranos da história contemporânea. Tá bom, galera? Um abraço para vocês aqui do professor Marcos Paulo, professor de História Geral, História do Brasil, MBA de História da Arte e no futuro bem próximo como professor da Educação Profissional, Técnica e Tecnológica. Valeu, gente. Um abraço aqui do canal História e Arte. Até a próxima com outros comentários e com certeza com a parte 2 desse podcast de hoje. Valeu. Um abraço a todos.